Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos começando o livro de Lamentações e iniciando aí mais um período, né, de leitura de mais um livro. Esse daqui nós temos 5 capítulos, Lamentações. Muitos dizem que são as Lamentações de Jeremias. Não se sabe ao certo o autor deste livro, mas tudo indica que de fato foi ele. E é isso, e é um livro muito profundo, muito maravilhoso, muito que nos faz refletir sobre muitas coisas. Então, mais uma vez, eu gostaria de te encorajar, de te pedir também para que aquilo que você for vendo que, sabe, é relevante, né, que toca, que você pensar em alguém, compartilha com essa pessoa, né, quem não tá seguindo já segue, né, quem recebeu aí de alguém, enfim, aí segue aí pra gente, que o Instagram não me deixe esquecer que eu preciso de 1000 seguidores para continuar as lives, fechou? Então, bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Hoje eu não tô muito bem, que eu tô com dor de garganta. Aí tá doendo pra caramba pra falar. Mas eu tô me esforçando aqui, vai dar tudo certo. E aí eu gostaria que a gente, né, vamos começar orando. E aí eu gostaria de passar aqui para uma introdução, vamos começar por essa breve introdução que a gente sempre fala a respeito dos livros, né, quando a gente está começando. Então aqui algo que me chamou a atenção quando diz assim, que esse livro é para os judeus, né, que foram como prisioneiros de guerra para a Babilônia. Tiveram de descobrir meios de sobreviver à catástrofe. Um desses meios foi escrevendo e ouvindo poesia sobre a tragédia. Então, uma das formas, né, que eles encontraram em meio à dor. E eu quero ler já a próxima parte pra gente pegar o gancho aqui e falar a respeito de algo sobre o sofrimento. Então, vai dizer o seguinte: uma das maneiras mais comuns de lidar com o sofrimento de outra pessoa é passar por cima dele, procurando atalhos para não ter de enfrentá-lo. Pelo fato de o sofrimento ser muito doloroso, tentamos sair dele com muita rapidez. Lamentações providenciam uma estrutura que impede que isso aconteça. Um provérbio talmúdico fala sobre guardar a Torá de Aleph a Tau, ou Tav, a primeira e a última letras do alfabeto hebraico, ou, como diríamos, de A a Z. Lamentações leva esse provérbio talmúdico e a sério, ao estar atento ao sofrimento. É importante dar atenção a tudo que Deus diz, mas também é importante valorizar os sentimentos de homens e mulheres, especialmente quando o sofrimento os enche de dor e dúvida. Ou seja, o que essa parte está querendo dizer pra gente, né? O autor não foi nem isso daqui, ainda a gente não entrou no capítulo em si, tá? Mas é comentários, né, que eu sempre trago aqui pra gente quando a gente inicia o livro. Então, o que tá querendo dizer é que, por vezes, a gente tenta sair rápido, né, ou outras pessoas, quando percebem que alguém está sofrendo, elas dão uma maneira, assim, de você se distrair, de você tirar o foco daquela dor. E há um provérbio talmúdico que fala que o sofrimento, ele fala sobre guardar a Torá, né, guardar esse período aí de sofrimento com muita responsabilidade, né? Que você deve sofrer, que você deve passar pela dor e deve estar consciente a respeito disso, sabe? Tem, né? E aí vai falar aqui,
Um desses meios que eles acharam foi escrevendo e ouvindo poesia sobre a tragédia. Não tinha como escapar daquilo, sabe? Eles passaram 3 anos cercados num cerco, sabe? Depois eles foram levados de fato, 4.000 e tantos dele que a gente viu no capítulo de Jeremias, lá no último. Eles foram de fato levados, outros tiveram que fugir das suas nações, outros tiveram que crescer fora de sua nação, outros ainda ficaram ali, mas ficaram ainda em contrito, em conflito, sabe? A terra já não era como antes. A gente leu no capítulo 52 de Jeremias, sabe? Como Deus fez eles verem coisas maravilhosas, promessas acontecerem, e como, né, eles também viram, alguns ali viram ser carregado, sabe, ser levado à promessa de Deus, o templo ser destruído à frente dos olhos deles. E nisso tudo não tinha como sair, não tinha como fugir pela culatra, não tinha como virar e fingir que estava tudo bem. Você precisa bater de frente com o sofrimento e reconhecer, cara, né, aquela coisa, às vezes, do luto, que a pessoa precisa passar por aquilo, porque senão a pessoa vai sempre, tipo, não viver, né, o que de fato vai sempre viver mascarando algo, tentando passar por cima de algo. Ah não, tá demorando demais, sabe? Aquele povo passou por todo esse tempo, e durante esse período eles então buscaram em formas de poesias, poemas, canções, enfim, salmos, né? Tá ali escrevendo a respeito disso, tá ali deixando a sua dor, né, ser passada a ponto de vir a curar outras dores. Esse livro de Lamentações, ele é um livro de muita esperança. Ele é um livro incrível. O primeiro capítulo nem tanto, mas os demais, cara, sério, eu terminei assim, eu falei, caraca, eu não sabia que esse livro era tão bom. Então é isso, então que a gente possa aprender, possa ter esse feeling aí. E vamos começar orando pra gente já partir para o nosso capítulo, amém? Amém, Jesus. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pelo final de mais uma semana e pelo início aí de mais um livro, Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Deus, a leitura de cada capítulo, Deus, em especial o de hoje. Fala conosco o que nós precisamos ouvir hoje. Em nome de Jesus, eu oro para que cada um que estiver aqui, sabe, Deus, seja tocado, sabe, Deus, tenha a sua consciência renovada, Deus, pelo amor do Senhor, pela graça, pela misericórdia, em saber, Deus, que o choro não é o fim das suas vidas, Deus, de que o momento de luto, o momento de perda, o momento de sofrimento não é o fim, mas há o terceiro dia, Senhor, há uma ressurreição, há algo novo, há algo que o Senhor quer fazer através disso, sabe, Deus, em nome de Jesus, eu declaro vida, Deus, alegria, sabe, sorrisos, mas não sem antes, Deus, nós nos conscientizarmos e não falo abraçar o sofrimento, mas eu falo a respeitá-lo, a respeitar esse sentimento que às vezes vem, Deus, como lição para aprendermos, para, sabe, Deus, para crescermos, para amadurecermos, só para o nosso melhor. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor não faz nada, sabe, Deus, não deixa que nenhum fio de nossa cabeça caia sem que seja do seu conhecimento, sem que o Senhor esteja presente e sem que aquele que se arrepende e busca o Senhor, sabe, Deus, fique sem o teu socorro, o teu alívio, o teu óleo, o teu bálsamo, Senhor. Então, em nome de Jesus, sabe, que nesse tempo nós venhamos a aprender o que o Senhor quer nos passar a respeito do sofrimento, enfim, de tudo isso. É o que eu oro e que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bora que eu já... Só faltam 5 minutos do meu tempo. Ai, eu tô com muita dor. Bora. Então vai começar dizendo assim: como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela.
O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente e não há gente para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como corços, que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz: ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando, Jerusalém diz: olhem para mim, será que existe uma dor igual à minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou no sofrimento que não tem mais fim. Ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo, como se esmagam as uvas para fazer vinho. Tudo isso me faz chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados, o Senhor mandou inimigos contra mim, e eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes, porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades, castiga-os como me castigaste por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer e o meu coração está doente. É isso. Primeiro capítulo de Lamentações é ali, digamos, o profeta Jeremias falando em nome da nação. E, como a gente falou aqui na nossa oração e na nossa introdução,
todo mal, todo sofrimento, ele vem a revelar algo. Ele vem a nos orientar em relação a algo. Ele vem para abrir os nossos olhos dos nossos erros. E aqui não foi diferente, sabe? Jeremias não. Então a nação, ela estava sofrendo e ela entendeu que ela tinha pecado contra Deus, sabe? E aí ela fala, sabe? Então hoje, se o seu coração está aflito, está doendo, está sofrendo por algum motivo, busca saber, sabe, qual o fim disso, o que o Senhor está levando nisso, sabe? É um óleo. O que eu penso do livro de Lamentações é isso. É um óleo, é uma azeitona esmagada, é uma uva esmagada, onde está saindo um vinho, né, um suco de uva ali, um óleo precioso para curar a dor de outros, mas principalmente para orientar sobre o que fazer e o que não fazer. E aí eu continuo aí na nossa legenda, porque meu tempo acabou. Beijo, Deus abençoe.